falar, tá, pessoal? Ok, então, vamos lá. Então, pessoal, assim como a gente já havia conversado, nós temos assuntos que são polêmicos, né, que geram realmente algumas discussões éticas, né, e morais também, e que fazem parte, então, desse arcabouço chamado nutrição e saúde coletiva. Um deles é um assunto bastante atual, que nós vamos falar hoje, que é a nutrigenômica e a nutrigenética, né? São assuntos correlatos, né? Diferentes, têm o seu conceito e a sua dinâmica de trabalho, mas são assuntos correlatos, que de alguma forma, para o que nos interessa na nossa conversa de hoje, elas se combinam e se complementam, tá ok? Então, como é que a gente pode, então, entender a alimentação sobre todos os aspectos se a gente não levar em consideração o desenvolvimento tecnológico, né? Se a gente for ver, desde a época, né, da caverna, onde as tecnologias eram uma fogueira, por exemplo, para se processar melhor o alimento, e hoje, todo o conhecimento que nós temos do genoma humano, todo o conhecimento que nós temos do genoma dos alimentos, né, da sequência genética existente nos alimentos, os bioativos, né, quanto um bioativo pode, de alguma forma, influenciar no metabolismo de um indivíduo e também, né, o seu consumo frequente, constante, pode, de alguma forma, desregular ou regular, né, esse sistema genético ou gênico de um indivíduo, né? Então, isso é algo que é bastante desafiador, é bastante interessante e que, obviamente, traz os seus pontos positivos, mas também traz alguns desafios, principalmente na ética, principalmente naquilo que a gente chama de nutrição e saúde coletiva no seu contexto mais amplo, né? Quando a gente começa a falar um pouquinho sobre direitos, deveres e, portanto, o regramento, né? As questões morais e éticas. Então, vamos dar uma olhadinha. Então, se a gente busca um pouco lá na Constituição brasileira, a gente vai perceber que existe lá o direito a uma alimentação, tá certo? Que tenha quantidade, qualidade e seja, de alguma forma, perene, né? Que tenha um sequenciamento e que tenha, de alguma forma, um acesso, né, constante. Então, se a gente pega a Constituição brasileira, você tem lá o direito a todo brasileiro de educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, a proteção, a maternidade, a infância, assistência aos desamparados. Então a gente acaba de alguma forma percebendo que existe na nossa sociedade, principalmente, né, no regramento da nossa sociedade, nas nossas leis, essa ideia de que a alimentação é um direito de todo cidadão, tá certo? Com qualidade, quantidade suficiente. Mas isso é um aspecto desse processo, né? A gente também tem que lembrar que quando a gente fala de alimentação adequada, a gente está falando também de um acesso ao alimento físico e o acesso econômico de todas as pessoas aos alimentos, né? Então, não basta só estar escrito, né, na Constituição brasileira. É necessário que nós tenhamos políticas públicas que possam, de alguma forma, gerar esse acesso à população dessa alimentação mais adequada, dessa alimentação, vamos dizer assim, suficiente e eficiente, né? Mas também é necessário que a gente perceba que dentro do contexto atual é necessário para a produção de alimentos que você tenha terra, que você tenha aonde cultivar e como cultivar, né? Então traz também a reboque desse direito a necessidade do acesso à terra para a produção de alimentos, não só para ganhos financeiros, não só para o cultivo de commodities, mas também para o cultivo desse alimento saudável, desse alimento com qualidade e quantidade suficiente para a nossa população, né? Então, um direito puxa um dever, né? Então a gente acaba de alguma forma tendo carreado a tudo isso a capacidade de produção, né? Dentro do contexto atual. E fora isso também, é necessário que a gente tenha a proteção desse ambiente, né? Não adianta você ter o alimento, você ter acesso a um alimento se esse alimento não tem qualidade,
no sentido de não possuir contaminantes físicos, químicos, biológicos, né, como a gente já viu em outras disciplinas. Então é necessário você ter acesso ao alimento com qualidade, no sentido de um alimento seguro. Não só o alimento em si, né, mas também a água, né, um acesso a todas essas ferramentas que geram uma boa alimentação. Então, a proteção do meio ambiente, a produção de alimentos de forma sustentável, ela, de alguma forma, faz parte desse sistema e deve ser levada em consideração. Então, se a gente precisa gerar alimentos para que a nossa população tenha acesso a esse direito, é necessário também pensar na sustentabilidade desse sistema, né? E essa sustentabilidade passa pela questão ambiental, mas não só pela questão ambiental, é um pouco também do que a gente vai falar na nossa aula de hoje. Então, a questão ambiental, ela também faz parte desse processo. A preservação do solo, o respeito, né, com o cultivo do solo, tecnologias que possam, de alguma forma, prevenir qualquer tipo de problema relacionado com o impacto que essa produção vai gerar no meio ambiente, o cuidado e a responsabilidade com a fauna, com a flora, né, porque a gente sabe que sem isso a gente não consegue ter essa sustentabilidade. A diminuição do impacto na produção do alimento, seja na indústria, seja na própria casa, né? Então a diminuição dos resíduos que são jogados no meio ambiente, né? Do lixo que a gente joga no meio ambiente, tudo isso faz parte desse direito e faz parte desse sistema. Então não adianta só a gente pensar em gerar acesso à alimentação de qualidade para a nossa população. Existe todo, né, um processo, um encadeamento, né, de reações que vão acontecendo para que se possa, de alguma forma, gerar acesso a esse direito. Então, é necessário que a gente possa impactar menos o meio ambiente do que a gente falou, que a gente possa respeitar a cultura de cada um desses indivíduos, né? A gente falando de Brasil, nós temos vários tipos de Brasis, né, dentro do próprio Brasil, são culturas alimentares totalmente diferentes, né? São alimentos totalmente diferenciados, né, que geram uma miscelânea de culturas e saberes. E é importante a gente fazer a preservação também disso, já que o alimento é também um instrumento cultural, é um elemento cultural. É importante também que a gente possa respeitar uma série de fatores, né, relacionados à economia. Então, é necessário que a gente possa baratear esse alimento justamente para gerar acesso. É necessário que a gente possa criar políticas públicas de acesso não só ao alimento em si, mas alimentos com qualidade e alimentos que possam gerar saúde, né? Então, não é tão simples assim garantir esse direito à nossa população. É fundamental que a gente possa perceber tudo aquilo que está em volta desse processo e tudo aquilo que faz parte dessa dinâmica chamada alimentação, né? Geração de alimentos para o abastecimento da nossa população, da nossa sociedade. Fora isso, hoje nós já temos, então, outros dilemas que não estão, de alguma forma, ou pelo menos não foram, de alguma forma, colocados, né, na legislação, que é o acesso ao processo tecnológico. Então, cada dia mais, a produção de alimentos e todo o processo, né, de gestão dessa produção, ela acaba, de alguma forma, tendo um caráter tecnológico cada vez mais proeminente, cada vez mais claro, né, dentro desse sistema. Então, você tem, hoje, a produção de alimentos sendo feita de forma altamente tecnológica, onde você ganha, né, maior produtividade, onde você diminui o custo de produção e onde você permite maior acesso a essa população, né? Então, isso é um ponto positivo. Talvez, se a gente puder falar um ponto negativo da tecnologia, é que talvez o processo tecnológico seja tão alto e gere uma necessidade de um investimento tão alto que talvez algumas dessas ferramentas tecnológicas ou desses processos tecnológicos nem todo mundo tem acesso. Então, não só na questão da produção do alimento, mas na questão também clínica, né, de como a pessoa vai poder, de alguma forma, aproveitar todo esse contexto da alimentação.
né? Então, a produção é uma parte dela. Então, existem vários processos tecnológicos que podem encarecer a produção e tornar, então, esse alimento algo extremamente elitizado, e diminuindo, assim, o acesso a um alimento com qualidade e extremamente saudável, vamos dizer assim, que possa ter uma característica mais saudável. Cabe também a gente lembrar que algumas tecnologias vão gerar características de prevenção e, portanto, vão gerar mais saúde à nossa população. Até que ponto essas tecnologias são acessíveis à população de modo geral? Até que ponto essas tecnologias que vão analisar, né, o quanto esse alimento é saudável ou não, serão acessíveis a toda a população? E aí essa questão entra, né, no contexto da nutrição e saúde coletiva. Até que ponto o processo tecnológico de produção e também, né, o processo tecnológico voltado à proteção e prevenção de enfermidades são acessíveis à nossa população de modo geral, né, já que existe na nossa Constituição a ideia de que o direito à alimentação é um direito de toda a população brasileira, uma alimentação com qualidade, quantidade e de forma permanente, né, que gere menos impacto ao meio ambiente. Seria basicamente esse o contexto. Até que ponto todo mundo tem acesso a uma alimentação nesse contexto e até que ponto todos teremos acesso aos tratamentos, aos processos de monitoramento da qualidade de vida da nossa população, levando em consideração o alimento, né, levando em consideração as características nutricionais. Então, esse é um ponto de discussão dentro da nossa disciplina, né? O avanço tecnológico é algo inquestionável, mas até que ponto esse avanço tecnológico ele é acessível à nossa população? E até que ponto esse acesso tecnológico vai gerar para a gente um contexto ético e moral a ser trabalhado, né? Que também faz parte do contexto da nutrição e saúde coletiva. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que essa alimentação do futuro, né? Essa alimentação altamente tecnológica, high-tech, ela vai gerar, sim, alguns desdobramentos éticos e morais que devem ser colocados de alguma forma em prática e devem, né, ser trabalhados dentro do contexto da nutrição e saúde coletiva. Então, a primeira pergunta é: como será a nossa alimentação no futuro? Como daqui a 10, 20, 30 anos a gente vai produzir alimentos? Como é que vai ser, então, né, o acesso desse alimento altamente tecnológico a toda a nossa população? Como é que nesse novo contexto, um contexto altamente tecnológico, onde a tecnologia está, né, de alguma forma, ligada à saúde, à qualidade de vida, como é que a gente pode, de alguma forma, garantir isso para a população de maneira geral? E aí esse é um contexto da nutrição e saúde coletiva, né? Então, será que a gente vai produzir alimentos na nossa própria casa? Será que a gente vai conseguir, através de alguns equipamentos, gerar a produção de alimentos dentro da nossa casa? Será que a gente vai precisar mais ir a supermercados? Será que a gente vai conseguir, então, através de alguns equipamentos, de alguns eletrodomésticos altamente tecnológicos, gerar a produção do alimento na nossa própria casa? Então, hoje já existe essa possibilidade. A gente consegue, através de estufas, a gente já consegue, através de alguns processos tecnológicos, produzir alimentos, principalmente, basicamente, vegetais, dentro de ambientes altamente controlados, sem a necessidade do sol, sem a necessidade de alguns aspectos ambientais naturais, né? Sol, chuva, enfim, uma série de características mais naturais para a produção desse alimento. Será que a gente vai precisar ir ao supermercado para fazer isso? Ou será que dentro da nossa casa a gente vai conseguir já produzir aquilo que é necessário? Outros contextos também, a gente fala da entomologia, né? O consumo de insetos, né? Onde nós temos uma alta concentração de proteína, muito maior em 100 gramas do que qualquer tipo de outro animal, seja o bovino, suíno,
e avícola, né? Então, será que a gente vai ter lá uma caixinha onde a gente vai alimentar ali alguns insetos e ao final do dia a gente faz um manejo e acaba, né, disponibilizando a quantidade de proteína suficiente ou até mais do que o suficiente para uma alimentação saudável? Então, esse é um contexto que a gente pode trabalhar. A gente já tem hoje tecnologia suficiente para fazer isso. Será que todo mundo vai ter acesso? Será que essa produção ela vai ser mais saudável do que nós temos hoje? Será que essa produção dentro de casa, através desses artifícios tecnológicos, vão gerar maior benefícios ou vão gerar menores ou menor benefício? Então, são questões que, de alguma forma, são trabalhadas hoje para um futuro que não é tão longe assim, né? Até que ponto a gente vai ficar dependendo da produção de uma fábrica para poder consumir um alimento? Até que ponto a gente vai precisar da produção de uma fazenda, né, do meio rural, que impacta o meio ambiente, que de alguma forma gera uma insustentabilidade, né, nesse processo? Até que ponto vai ser necessário continuar ou será necessário a gente construir uma nova forma, uma nova cadeia de produção de alimentos, que vai gerar menos impacto, que vai gerar menos resíduos, que quebra, né, de alguma forma, algumas cadeias, né, da indústria, por exemplo, do transporte de ingredientes, da necessidade de grandes espaços para a produção de proteína animal. Como é que isso vai acontecer? Será que esse é o caminho? Será que é dessa forma que, produzindo o nosso próprio alimento, a gente vai ter a certeza que aquele alimento é saudável e por isso a gente vai gerar uma melhor qualidade de vida? É um caminho a ser seguido, né? Então, hoje nós já temos tecnologia para isso. Você tem fazendas high-techs para a produção de vegetais que são feitas em galpões, onde você não precisa da iluminação solar. Você joga ali ondas de luz, né, que imitam as ondas UVA, UVB, que vão gerar, então, o processo de fotossíntese em plantas, que acontece 24 horas por dia. Você pode ali, gerar o processo de fotossíntese durante o dia inteiro. Isso aumenta a velocidade de crescimento desses cultivares e permite, então, que você colha um alimento totalmente, hermeticamente, com um ambiente hermético, né, altamente controlado, fechado, com menos variáveis, por isso você não precisa botar agrotóxicos, por isso você não precisa colocar defensivos agrícolas, e você faz isso num tempo muito menor e com um custo infinitamente menor. Você pode ter vários galpões em regiões estratégicas de uma cidade e garantir a produção de alimentos 24 horas por dia, 365 dias por ano, com essas mini fazendas, né, essas indústrias de produção de plantas, né, de cultivares alimentares. Então, isso pode ser numa escala maior, que produz alimento para uma cidade, como pode ser numa escala menor, que produz alimento para uma família. E aquela família vai semear, cultivar e colher as suas verduras, os seus frutos, né? Os seus gêneros alimentícios, sem necessariamente precisar ir até o supermercado e fazer essa aquisição. Então, isso já existe tecnologia para isso, já existe ideia e, vamos dizer assim, um pensamento, né, em se estruturar essa realidade, mas é necessário ver custo-benefício, né, se é acessível ou não essa tecnologia a toda a população. Bem, a gente já tem hoje impressoras que podem produzir alimentos. Você coloca em cartucho os ingredientes, o próprio sistema operacional ali tecnológico vai fazer essas misturas, cocções que forem necessárias, e ao final você tem ali então uma impressora, né, 3D, que vai então de alguma forma fazer a matriciar, né, vai gerar, né, a produção de um alimento muito próximo daquilo que a gente está acostumado hoje.
Então, pode ser que na casa da gente a gente coloque os ingredientes numa máquina, numa impressora, né, 3D, e ela, pela programação que nós vamos colocar, ela faça ali para a gente um estrogonofe, arroz, feijão, utilizando, né, a ideia da impressora 3D para poder fazer isso. Então, a gente vai, de alguma forma, nós de alguma forma diminuiremos em muito, né, o tempo de produção, vamos, de alguma forma, gerar uma praticidade muito grande no processo de produção de alimentos. E a ideia é que isso não fique só nos grandes restaurantes, que não fique só nas grandes indústrias, que a gente possa, de alguma forma, gerar essa tecnologia num ambiente mais caseiro, num ambiente mais doméstico. Até que ponto isso é viável, até que ponto isso é possível, aí é uma questão só de investimento, né? De se acreditar e financiar essa ideia. Então, hoje, nós temos essa capacidade de gerar a produção de alimentos dentro de um contexto altamente tecnológico que vai garantir não só o acesso ao alimento, né, mas também vai garantir um acesso a um alimento de qualidade, impactando muito menos ao meio ambiente, devido a você gerar muito menos resíduos do que o processo atual a gente consegue fazer, e também a necessidade de ter muito menos terra, de ter muito menos espaço e, portanto, não precisar tanto destruir florestas para pasto, não precisar de alguma forma impactar diretamente o meio ambiente para a produção de alimentos em larga escala. Isso é algo bastante interessante e inovador. Mas até que ponto a nossa população vai ter acesso a isso? Toda a população, né? Já que é um direito colocado na nossa Constituição, no artigo 6, esse acesso a um alimento de qualidade, quantidade suficiente de forma permanente, que impacte menos o meio ambiente, que gere maior justiça social. Será que essas tecnologias vão ter acesso, vão gerar um maior acesso à nossa população? Será que todo mundo vai ter acesso a uma tecnologia como essa? Então, esse é um questionamento, né? Esse é um questionamento ético, moral, que permeia essa tecnologia, né? Mas não é só isso. Existe também, na questão clínica, um avanço tecnológico também muito grande, né? Relacionado principalmente à nutrigenômica e à nutrigenética, onde você pode hoje conhecer e mapear o genoma humano e, de alguma forma, prevenir algumas doenças que possam acometer esse indivíduo durante a sua vida como um todo, né? Nos vários ciclos de vida desse indivíduo. Nesse contexto, a gente tem, então, a nutrigenética e a nutrigenômica como uma das áreas, né, da ciência que mais evoluíram na área de nutrição, né? Então, se a gente pode dizer, então, que a nutrigenética é a ciência que estuda o efeito da variação genética em resposta à dieta. Então, como é que um bioativo pode, de alguma forma, mudar, vamos dizer assim, o sequenciamento genético de um indivíduo, fazendo com que ele produza, né, enzimas, ele tenha um metabolismo celular adequado para responder uma determinada demanda. Como é que uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, pode, de alguma forma, gerar uma mudança efetiva e eficiente no genoma humano para que você tenha uma resposta mais adequada às demandas desse indivíduo? Então, essa é a ideia, né? Será que todo mundo vai ter acesso a essa tecnologia? Como é que essa tecnologia vai ser materializada nos consultórios de nutrição ou até mesmo no Sistema Único de Saúde? Essa é uma pergunta, né? Mas que a gente já consegue identificar alguns reparos que são feitos em células e, portanto, uma nova codificação, um novo processo metabólico acontecendo naquela célula e nas células subsequentes, isso a gente já consegue comprovar devido ao uso de alguns bioativos que são moduladores gênicos, né? Então isso a gente já sabe. A nutrigenômica, né? A gente falou de nutrigenética, a nutrigenômica, então é exatamente isso, identificar como os alimentos podem, né,
gerar essa modulação gênica. Como é que um hábito alimentar pode mudar a conformação genética de um indivíduo, promovendo, então, um metabolismo mais adequado, mais eficiente. Então, é aí que a coisa funciona. E também como um mapeamento do genoma desse indivíduo pode gerar informações importantes na prevenção de algumas doenças que esse indivíduo vai apresentar nos vários ciclos de vida. Então, são essas duas questões, né? Então, o primeiro eixo da nutrigenômica é saber como é que os nutrientes e alimentos bioativos dos alimentos modulam o funcionamento do genoma humano. Então, o primeiro fator de estudo, né, da nutrigenética e da nutrigenômica é tentar entender como que um alimento modula esse processo. E ao modular esse processo, como vai ser a nova resposta e se essa resposta é positiva ou não. E como as características do genoma influenciam no metabolismo de alimentos. Então, isso a gente já é algo que é bastante conhecido. A gente já sabe que algumas alterações genéticas levam a incapacidade metabólicas, né? Então, alguns problemas do genoma do indivíduo vão levar a um metabolismo menos eficiente. E a gente tem vários exemplos disso, e a gente vai falar de alguns deles. Então, de alguma forma, essa nova tecnologia, ou essa nova ciência, que vai estudar como que o alimento faz essa alteração e quais, através do mapeamento genético, alterações genômicas podem gerar, né, agravos e enfermidades no futuro da vida desse indivíduo, fazem parte, então, desse processo chamado, né, nutrigenômica e nutrigenética. São esses dois eixos, essas várias possibilidades, são ferramentas que vão, de alguma forma, possibilitar uma maior ação preventiva e uma maior ação efetiva, né, na descoberta de várias enfermidades, de vários agravos, ou até mesmo a prevenção de várias enfermidades e vários agravos. Então, o objetivo, né, dessas ferramentas, na verdade, é construir um mapeamento genético, tá, para prevenção e construção, né, de recomendações nutricionais que possam gerar, então, vamos dizer assim, um efeito metabólico de qualidade de vida ou até um efeito preventivo para a melhoria da qualidade de vida desses indivíduos. Então, como é que a gente pode, de alguma forma, aumentar o consumo de alguns alimentos que vão gerar uma mudança, né, uma modulação gênica, e como a gente pode mapear esse genoma e transformar esse mapeamento, né, numa conduta nutricional, cortando alguns alimentos que possam desencadear algum agravo ou enfermidade ao indivíduo em algum momento do ciclo de vida desse indivíduo, ou até mesmo eliminar, né, alguns alimentos, ou aumentar o acesso, né, ou aumentar a ingestão de alguns ingredientes justamente para reforçar essa modulação gênica. Então, esse é hoje, vamos dizer assim, um grande objetivo dessa ciência, é gerar, então, um mapeamento personalizado do DNA do indivíduo, gerando, então, uma conduta nutricional restritiva para alguns alimentos, já prevenindo agravos e enfermidades futuras, e estimulando o consumo de alguns alimentos que podem fazer a modulação necessária para o melhoramento do metabolismo daquele indivíduo. Seria basicamente esses dois eixos, tá certo? O que a gente pode comer para melhorar o meu metabolismo e o que a gente não deve comer para evitar e prevenir qualquer tipo de agravo e enfermidade futura. Essa é basicamente o contexto daquilo que a gente está falando. Dessa forma, a gente pode entender que o genoma nada mais é do que essas informações hereditárias, né, e genéticas contidas no indivíduo que vão codificar o DNA desse paciente ou dessa população
e que vão gerar informações importantes sobre a vida desse indivíduo. Quais são as possíveis doenças que esse indivíduo pode ter? Então, ele é uma pessoa mais propensa a ter uma diabetes, é um indivíduo mais propenso a ter um câncer de esôfago, de intestino, é uma pessoa mais propensa a ter hipertensão. Então, a gente já lá na barriga da mãe, né, no útero, a gente já pode ter essas informações e começar, desde o primeiro de vida desse indivíduo, já realizar uma conduta nutricional, uma conduta dietética de estímulo e de restrição de alguns nutrientes ou alguns alimentos, né? Já com essas informações ali traduzidas da codificação genética desse indivíduo. E através também do conhecimento do genoma também do alimento, né, a gente pode de alguma forma conhecer melhor essa ferramenta, né, esses ingredientes, esse alimento, e ao conhecer melhor, a gente pode então estimular o consumo de alguns alimentos e eliminar, né, o consumo de outros alimentos, justamente de forma individualizada, trabalhando o indivíduo de forma individual mesmo, de forma única, né, fazendo essa especificação da dieta, através justamente da codificação genética desse indivíduo, né, do mapeamento e da, vamos dizer assim, transcrição dessas informações que estão lá contidas nesse código genético no genoma, tá? Então, isso a gente pode fazer de forma individualizada e populacional. Se a gente tiver uma população mais homogênea, a gente consegue estabelecer critérios de preventivos e também critérios de melhoria de qualidade de vida. Mas isso a gente precisa ter, então, uma população extremamente homogênea. No caso do Brasil, onde a nossa população, geneticamente falando, né, em termos de genoma, é muito heterogênea, a gente não vai conseguir fazer isso. Esse trabalho vai ter que ser muito mais individualizado, né? Vai ser muito mais clínico e trabalhando de forma personalizada. Então, essas informações que vão ser codificadas no genoma desse indivíduo vão ser trabalhadas através da construção de uma prescrição dietética extremamente individualizada, né? Essa é mais ou menos a ideia. E isso não é algo que está tão distante da gente, né? Hoje, com alguns testes, né? Por exemplo, você tem um teste do pezinho que é feito com a criança quando ela nasce, a gente já consegue identificar alguns problemas genéticos que vão gerar uma ineficiência metabólica. Então, por exemplo, hoje você já consegue identificar algumas características que vão gerar, por exemplo, a fenilcetonúria no indivíduo, né, a incapacidade de fazer a metabolização de alguns tipos de proteínas e aminoácidos. Você já consegue hoje determinar alguns tipos de intolerância, então intolerância à lactose, você já consegue, né? Você já consegue hoje determinar alguns tipos de alergia que esse indivíduo, alimentares que esse indivíduo pode desenvolver através do quê? Das informações genéticas, do genoma desse indivíduo, da codificação do genoma desse indivíduo. Então, hoje nós já temos isso, né? O DNA produz substâncias proteicas, como enzimas e alguns tipos de hormônios, que quando produzidos em menor quantidade do que o necessário, ou quando não produzidos, vão gerar problemas a esse indivíduo. A diabetes tipo 1 é uma delas, né? A gente não consegue produzir um hormônio que é a insulina, ou produz em quantidade muito baixa ou não produz. Então a gente já consegue fazer esse mapeamento genético e já imediatamente tomar todas as devidas precauções dietéticas, né, nutricionais necessárias para a prevenção de qualquer tipo de agravo ou enfermidade que essa limitação genética pode gerar nesse indivíduo, né? Então isso é uma coisa que a gente já faz hoje, quer dizer, a gente já consegue através de alguns exames, né, detectar isso e gerar algum tipo de ação preventiva. E é relativamente acessível, né? O Sistema Único de Saúde não é em todo o Brasil, nem em toda a região, mas grande parte das grandes capitais já tem acesso a esse tipo de exame, podendo de alguma forma diminuir
agravos e doenças que esse indivíduo vai apresentar durante todo o seu ciclo de vida. Como também a gente pode, né, prescrever uma conduta dietética mais adequada às necessidades para gerar uma melhor qualidade de vida nesse indivíduo. Então isso é possível e já se faz hoje de forma limitada, mas já se faz hoje em algumas enfermidades. O que a gente está falando realmente é você fazer, através da sequência, né, do sequenciamento genômico do indivíduo, fazer esse mapeamento e conhecer, né, através desse entremeado, né, genético, todas as informações necessárias para a construção, né, de um painel com todas as características genéticas desse indivíduo e todas as possibilidades, tanto positivas quanto negativas, da descrição genética nutricional desse indivíduo. Quer dizer, todas as informações genéticas que podem gerar enfermidades e agravos durante todos os ciclos de vida desse indivíduo. Então, a gente pode, talvez, através desse sequenciamento, identificar que existe uma possibilidade muito grande desse indivíduo ser um obeso, ou desse indivíduo ter algum tipo de transtorno alimentar, ou desse indivíduo apresentar algum tipo de enfermidade grave, como hipertensão, ou ser um indivíduo que vai gerar um AVC, um indivíduo que vai ter ataque cardíaco. Então você consegue, já desde o primeiro dia de vida desse indivíduo, gerar uma conduta nutricional preventiva, né, impossibilitando, então, que esse indivíduo tenha, né, ou possa vir a ter essa enfermidade, tá certo? Porque existem outras variáveis nesse processo que a gente vai falar também. Então, através desse mapeamento genético, a gente consegue fazer um panorama, né, genético desse indivíduo e já saber quais são as possibilidades de agravos e enfermidades que esse indivíduo vai gerar, vai, de alguma forma, expressar durante o seu ciclo de vida. Então, se você for uma mulher e ela for engravidar, a gente pode, de alguma forma, dizer que ela tem uma possibilidade muito grande de ter eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, né? Você pode dizer, então, um indivíduo que ele tem uma suscetibilidade genética grande de ser obeso, né? Na sua juventude ou na fase adulta. Você pode dizer, então, que esse indivíduo tem uma possibilidade muito grande de ter uma intolerância à lactose na terceira idade, na sua fase da maturescência, né, da maior maturidade. Você pode, então, através do conhecimento, né, desse painel genético, entender em cada momento do ciclo de vida desse indivíduo quais são as suscetibilidades, né, e de enfermidades que esse indivíduo possa apresentar. Então, isso é algo extremamente importante, é uma informação para um profissional da área de saúde muito importante, porque ele pode realizar trabalhos preventivos, né, ou gerar hábitos que vão gerar prevenção de uma série de agravos, de uma série de enfermidades. Isso é muito interessante. Então, quando a gente conhece, né, todas essas possibilidades e todo esse aparato, a gente pode, de alguma forma, prevenir ou até estimular o consumo de alguns alimentos justamente para que você possa ter que essa expressão gênica não venha acontecer, ou que haja a expressão que se quer, né, que se deseja. Então isso é algo bastante interessante. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Então você consegue talvez aumentar a ação da lactase, por exemplo, que é uma enzima que faz a degradação da lactose do leite. E quando a gente sabe que quando você passa do processo de amamentação, ali depois dos 6 meses, existe uma diminuição contínua, progressiva da produção dessa enzima. Então, a gente pode, através de uma modulação gênica, que ainda não se conhece, mas é possível que a gente em estudos possa vir a ter isso, ou até mesmo através da diminuição do consumo de alguns produtos à base de lactose, aumentar o tempo de consumo, né, sem nenhum tipo de agravo,
ao indivíduo da intolerância à lactose, do consumo à lactose. Uma pessoa que ficaria intolerante à lactose com 30 anos, a gente possa talvez perpetuar isso até o fim da vida dela sem que ela apresente nenhum problema em relação a isso, que são, na verdade, não uma doença, é apenas um agravo. Então a pessoa vai ter um desconforto abdominal. Então a pessoa que gosta muito de comer, de tomar leite, comer derivados de leite, ela teria um maior tempo, né, de uso desses produtos e de consumo desses produtos devido a uma modulação gênica, que pode vir através do consumo de alguns alimentos. Da mesma forma, a gente pode então conhecer e tomar, né, ciência dessa informação de forma muito precoce e já começar então a prevenir, né, usar, por exemplo, enzimas artificiais para melhorar, né, esse processo e até mesmo fazer a retirada desse alimento para que essa pessoa não crie esse hábito alimentar e possa então não apresentar nenhum agravo relacionado à intolerância a essa substância, no caso a lactose. Então são muitas possibilidades. Mas a gente também tem que levar em consideração que fatores ambientais vão tornar essa informação palpável, real, né? Então, mesmo que você olhe no mapa, no mapeamento genético de um indivíduo, que ele tem suscetibilidade a ter um AVC, uma doença cardiovascular, dependendo do estilo de vida desse indivíduo, essa expressão gênica pode ou não aparecer, pode ou não se materializar, né? Então, se esse indivíduo faz atividade física, se ele tem uma vida saudável, se ele tem bons hábitos alimentares e de vida, se pratica esporte, enfim, esse indivíduo pode, mesmo tendo essa informação, mesmo tendo a identificação no seu genoma dessa sensibilidade, ele pode nunca expressar isso, né? Ele pode, na vida dele como um todo, não ter esse problema, mesmo isso estando ali de alguma forma anotado ou mapeado no seu genoma. Por quê? Porque a expressão gênica ela acontece também por fatores ambientais ou pela falta de alguns fatores. Então, algumas pessoas têm uma maior sensibilidade a serem obesas, geneticamente falando. Mas dependendo do estilo de vida dessa pessoa, ela pode sim expressar ou não essa característica genotípica, né? Ela pode expressar de forma fenotípica essa expressão genotípica, né? Ela pode apresentar esse fenótipo ou não. O que está lá no gene dela, né, pode ser expresso ou não. Então, pessoas que têm maior suscetibilidade a ter algum tipo de enfermidade podem apresentar essa enfermidade ou não. Isso é uma questão que vai estar relacionada também com fatores ambientais. Então, por que a gente está colocando isso e por que é importante se estabelecer isso? Porque através dessas informações que vão estar contidas ali nesse mapeamento, a gente pode já estar construindo, né, como a gente falou, uma estratégia nutricional que dê conta, né, de todas essas informações e que possa gerar, através de informações genotípicas, a não expressão fenotípica dessas informações. Então, essa possibilidade, né, do ambiente, dos hábitos, bloquearem essa expressão genotípica, não possibilitando que o fenótipo aconteça, é que talvez seja a grande diferença ou o grande benefício desse conhecimento tecnológico, dessa ferramenta tecnológica. E também, com esses dados em mãos, a gente pode, então, estimular o consumo de vários alimentos. Então, se eu sei que o indivíduo tem uma característica genética, tem um genótipo suscetível a doenças cardiovasculares, eu posso, desde muito cedo, estimular o consumo de compostos fenólicos, tá? Por exemplo, que são antioxidantes muito importantes e que são moduladores gênicos.
né, de prevenção cardiovascular, que a gente já sabe, e promover o estímulo do consumo desses ingredientes, né, desse ingrediente na alimentação desse indivíduo. Aumentar consideravelmente a presença desses bioativos ou desse bioativo na alimentação desse indivíduo, justamente para que você possa fazer a modulação gênica desse indivíduo e que ele não necessariamente faça a expressão dessa informação genética. Quer dizer, que aquilo que é do genótipo do indivíduo não passe a ser o fenótipo dele, não passe a ser, então, a realidade desse indivíduo, né? Não tem essa expressão. Então, isso é perfeitamente possível e isso a gente já consegue, de forma bastante limitada, mas a gente já consegue fazer essa modulação em alguns indivíduos, tendo a ideia que, por ele ter antepassados que tiveram esse problema, ele possa ser mais suscetível ou não. Então, isso é algo ainda um pouco não muito científico, mas dentro de uma regra, a gente pode dizer que esse indivíduo tem maior suscetibilidade, né, por terem parentes que apresentaram problemas como esses ou parecidos com esses. Então, o que a gente, de alguma forma, está debatendo aqui é que essa tecnologia é bastante interessante, né, o mapeamento genético, o conhecimento do alimento como transformador genético desses indivíduos, e que a gente, então, possa construir e planejar atendimentos nutricionais em cima desse mapeamento. Então, seria mais ou menos a pessoa levar esse mapeamento embaixo do braço, apresentar para o nutricionista, e esse nutricionista, seja ele público ou privado, criar todo um planejamento que pode ser por etapas, por ciclos de vida, onde esse indivíduo vai ser estimulado ao consumo de alguns nutrientes e desestimulado ao consumo de outros nutrientes. Isso é uma coisa bastante interessante e muda bastante a dinâmica, né, das consultas nutricionais. Quer dizer, a pessoa já vai trazer, então, esse mapa e em cima dessas informações é que se constrói, então, toda a dieta do indivíduo, né, toda a prescrição dietética de um indivíduo. Então, isso é bastante interessante. E desde muito cedo, né, a mãe levando o bebezinho para consulta com esse mapeamento, você já pode dizer, olha, eu recomendo que ele não prove açúcar, eu recomendo que ele não prove chocolate, eu recomendo que ele não consuma doces, refrigerantes, balinhas, né, desde muito cedo, porque geneticamente ele tem uma sensibilidade maior a apresentar obesidade, hipertensão, diabetes tipo 2, coisas que ainda não aconteceram, mas que dentro de um processo preventivo são muito provável que possa vir a acontecer, através das expressões genotípicas desse indivíduo, né? Então, dentro desse contexto, a gente cria uma nova forma de atendimento ao paciente na nutrição, né? Baseado, então, nessas informações, você começa a construir todo um planejamento dietético, toda uma prescrição que pode ser, como eu falei, fracionada em ciclos de vida, né? Onde num determinado momento você vai prevenir alguns alimentos e vai estimular outros. Em um determinado momento você pode então fazer a liberação de alguns alimentos e começar então a fazer a restrição de outros, justamente porque essa expressão ela não vai acontecer nesse exato momento, ela está mais relacionada com um determinado ciclo de vida desse indivíduo. Ou não, então esse indivíduo vai eliminar esse nutriente durante toda a vida, para que ele possa, né, não ter nenhum tipo de problema, para que ele não venha apresentar nenhum tipo de problema durante toda a sua vida, né, mesmo que isso só venha a ser expresso num ciclo muito posterior ao momento da prescrição. Então, tudo isso, como eu falei, vai mudar bastante aquilo que a gente entende como prescrição dietética, como conduta nutricional. Mas aí geram dois pontos para a gente poder conversar, em dois pontos para a gente poder debater, não só na ética em nutrição, mas também na nutrição em saúde coletiva, né? Essas dietas genéticas preventivas, onde você vai tirar alguns alimentos da vida desse indivíduo, sem que ele possa escolher, até que ponto isso é ético? Bem, o que o professor está querendo dizer?
Se eu passo uma dieta para a pessoa, e nessa dieta você tem ali uma retirada de alguns nutrientes, se isso vai acontecer ou não é o consensual, onde o profissional estabelece ali a sua conduta, né, apresenta a sua conduta, né, a sua sugestão de conduta, e o indivíduo, o paciente, né, o cliente, ele de forma consciente vai dizer, olha, eu vou seguir ou não, ou enfim, ele vai tentar seguir ou não aquilo ali de uma forma consensual. Quando você faz isso com uma criança, quando você faz isso com um bebê, esse indivíduo que vai ser impactado diretamente pela sua alimentação, ele não está sendo perguntado se ele vai ou não, né, consumir um determinado produto, ou se ele gostaria ou não de retirar da sua alimentação um determinado produto. E alguns produtos, e a alimentação de forma geral, ela, claro, tem o seu caráter de saúde, de qualidade de vida, mas também a gente tem que perceber que a alimentação também tem um caráter cultural e social, né? Então, normalmente o ser humano, quando está feliz, ele come, né? Ele vai a uma mesa, ele comemora e está sempre ali o alimento, né? Quando ele está triste também, né? Então nós temos o alimento não só como um produto nutricional médico, mas nutritivo, nutricional e médico, mas também como cultural e social. Então, um exemplo mais contextualizado, a gente pode dizer o seguinte: não permitir que uma criança coma chocolate ou coma doce, porque é possível que em um determinado momento da vida dela ela se torne obeso. Até que ponto isso é ético? Até que ponto isso é moral? Ético porque existem leis e regras e regramentos que permitem isso. Mas até que ponto isso é, é bom para essa criança, né? Até que ponto o alimento é basicamente um ingrediente nutritivo, portanto médico, e até que ponto esse ingrediente é cultural, social, antropológico, né? Até que ponto a retirada de alguns ingredientes da vida desse indivíduo vão gerar realmente qualidade de vida no sentido mais amplo. Que vão gerar qualidade de vida no sentido de saúde é algo interessante e possível. Mas a retirada, né, desses alimentos podem gerar algum problema social, cultural, hedônico nesse indivíduo, né, no sentido que a gente vai ver que é esse hedonismo. Então, essa é uma questão bastante interessante, né? Então, quando uma pessoa procura um nutricionista, ela está disposta a seguir o regramento, as regras daquele tratamento. E ela se compromete a fazer isso. Quando você leva uma criança que não tem consciência disso e você gera a ela esse tratamento, claro, com um fim, né, nutricional, médico, de qualidade de vida, de saúde nesse indivíduo, até que ponto alguns alimentos que são culturalmente importantes, alguns alimentos que são socialmente importantes para esse indivíduo, vão fazer falta na formação do cidadão, na formação desse indivíduo, né? Então a ideia é justamente essa, onde se sobrepõe a saúde, aonde se sobrepõe o prazer, aonde se sobrepõe a escolha daquele indivíduo, né? É óbvio que quando você tem um filho com diabetes tipo 1, você tira o açúcar dessa criança. Por quê? Porque aquele fator genótipo já se expressou de forma fenotípica. Quer dizer, se a criança se consumir açúcar, ela vai morrer, né? A mesma coisa acontece na intolerância à lactose. Se você descobre que a criança não tem lactase, portanto ela não produz a enzima que quebra a lactose, se você der leite para o seu filho, o que vai acontecer é que ele vai apresentar uma série de agravos. Dor abdominal aguda, ele pode ter fezes com sangue, melema, ele vai ter alergia, né, vai apresentar algumas erupções cutâneas.
Quer dizer, esses são os agravos ou a sintomatologia da falta, né, dessa enzima dentro do nosso corpo. Então você retira. Agora, o que a gente está falando é a possibilidade de uma enfermidade acontecer. Não existe uma certeza. Porque apesar de ter ali um gene que pode determinar o aparecimento, quer dizer, você tem ali uma expressão genotípica de uma possível doença, a expressão fenotípica, ou quer dizer, se isso aquilo ali vai acontecer mesmo, vai depender de uma série de outros fatores, que não só os genéticos, mas também os ambientais. Então, desde cedo, você já retirar da alimentação de um indivíduo algum tipo de ingrediente, com a perspectiva de que esse indivíduo pode ou não ter realmente aquela doença, até que ponto isso é moral? Ético a gente sabe que é, mas até que ponto isso é correto, é aceitável? Aonde está aí o prazer, a escolha da pessoa? Né? A saúde desse indivíduo se sobrepõe ao prazer desse indivíduo, ao gosto desse indivíduo, ao querer desse indivíduo? Hoje a gente talvez tenha essa certeza, né, de que a saúde é mais importante do que o querer. Mas durante toda a nossa sociedade, né, a construção da sociedade humana, isso não era tão prioritário assim, né? Então, até que ponto isso é possível? E o outro questionamento, moral e ético, aí também bastante ético. Será que todo mundo vai ter acesso a essa tecnologia? Será que essa tecnologia ela será acessível a toda a população? Será que essa tecnologia ela vai estar tanto no serviço público quanto no serviço privado? Será que o filho daquele indivíduo com menor poder aquisitivo vai conseguir ter acesso a essas informações e, portanto, a ter acesso a esse processo preventivo, né, esse tratamento preventivo? Esses são os questionamentos, né, da nutrigenômica e da nutrigenética dentro do contexto da nutrição e saúde coletiva. Até que ponto a possibilidade da expressão de uma determinada característica genética se sobrepõe às questões culturais e sociais de um determinado alimento. Então nós temos alimentos que estão muito relacionados à cultura, à nossa cultura, né? Então nós temos alguns tipos de doces, nós temos alguns tipos de preparações que são patrimônio imaterial da cultura brasileira. Privar uma pessoa de um alimento como esse, até que ponto gera qualidade de vida, no sentido mais amplo? No sentido médico, com certeza, mas no sentido mais amplo da palavra qualidade de vida, quando a gente determina os pontos éticos, culturais, étnicos e culturais, né, na verdade. Então esse é um questionamento, parece um questionamento pouco importante quando se trabalha dentro do contexto da área de saúde, porque dentro do contexto da área de saúde, óbvio que o contexto médico e sanitário é o mais importante, mas a gente tem que lembrar que a gente vive dentro de um contexto mais amplo, um contexto humano, né? E muitas vezes os tratamentos preventivos, ou até mesmo os tratamentos curativos, não conseguem de alguma forma ter uma certa eficiência, porque a gente não leva em consideração o contexto humano, né? Esse contexto de qualidade de vida num ambiente mais amplo, num ambiente mais, vamos dizer assim, holístico, né? Que possa, de alguma forma, dar conta de todas as variáveis de um indivíduo, né? E não só aquelas variáveis de higiênico-sanitárias ou médicas, né? Então, esse é um contexto mais amplo. E dentro disso, quanto a gente está elitizando, né, essa tecnologia e o quanto essa tecnologia será elitizada. E, portanto, quanto a gente vai, de alguma forma, gerar acesso a toda a população desse tipo de tecnologia, né? Que é uma tecnologia, como a gente falou, num contexto médico, extremamente interessante, num contexto nutricional, extremamente interessante. Então, essas são as discussões que a gente acaba, de alguma forma,
colocando, né, num contexto mais amplo do que a gente entende como nutrigenômica e nutrigenética. Eu acho que esse é o contexto também do profissional nutricionista. É que a gente possa perceber o indivíduo não só no contexto sanitário, não só no contexto médico, mas que a gente possa entender esse indivíduo como um cidadão, como um ser humano, né, com todas as suas variáveis ali colocadas e disponibilizadas. Então, o que o professor está querendo dizer com isso é que muitas vezes a gente vê o indivíduo só como paciente. Então, você passa lá uma dieta para ele, maravilhosa, fantástica, que com certeza, se ele seguir a risca, ele vai ter ali um metabolismo muito melhor e, portanto, vai ter uma qualidade metabólica muito interessante. Mas em termos de qualidade de vida no contexto mais amplo, do gosto do indivíduo, né, da estética do gosto, da formação etnocultural desse indivíduo, a gente pode estar distanciando o querer médico, o objetivo médico, do contexto de vida desse indivíduo. E isso gera, muitas vezes, a não, vamos dizer assim, adesão àquele tipo de tratamento, né? Então, muitas vezes a dieta é maravilhosa, é fantástica, mas a pessoa não consegue seguir. Então, a adesão àquele tratamento é muito baixa, apesar de ele ser extremamente eficiente. Porque muitas vezes a gente não está pensando nesse indivíduo num contexto mais amplo, num contexto mais holístico, num contexto mais completo e universal. Então, muitas vezes é necessário que a gente possa conhecer esse paciente de uma forma mais ampla, tanto da cultura, da etnia desse indivíduo, da sociologia, do econômico-social desse indivíduo, né, das relações culturais que esse indivíduo estabelece, para que a gente possa fazer dietas mais próximas à realidade desse indivíduo. Então, esse questionamento, em termos de clínica, ele não existe. Da nutrição clínica, ele não vai existir, né? Esse tratamento é bom e deve ser seguido, ponto final, porque ele vai gerar resultados positivos. Dentro de um contexto mais da nutrição e saúde coletiva, ele é questionável. Até que ponto você não permitiu acesso a alguns alimentos que são culturalmente identificados com aquele paciente, vão gerar adesão, vão gerar qualidade de vida. Já que qualidade de vida não é só a questão sanitária, mas também está relacionado com o bem-estar desse indivíduo, com a aceitação desse indivíduo no ambiente onde ele está inserido, o respeito à sua cultura, à sua religião, né, à sua etnia, enfim, aos seus critérios éticos e os seus valores éticos, vamos dizer assim. Então, esse é um questionamento da área de nutrição e saúde coletiva. O que talvez não seja de algumas áreas da nutrição, será, sim, sempre um questionamento da área de nutrição e saúde coletiva. Até que ponto as questões sanitárias sobrepõem as questões humanas desse indivíduo? Isso não vai acontecer. Então, o que a gente percebe é a baixa adesão daquilo que se estabelece, daquilo que se faz. Justamente porque ou esse indivíduo não tem acesso a essa ferramenta, e nunca terá, ou esse indivíduo tem acesso a essa ferramenta, mas ela não se identifica com a realidade desse indivíduo. E por isso, a adequação àquele tratamento, né, a permanência e a formação do hábito gerado por aquele tratamento não vai acontecer. Tá? A adesão àquele tratamento não vai acontecer. Então, esses são questionamentos que a gente tem que levar em consideração. E se a gente for ver, né, de alguma forma, existe esse direito à livre escolha do indivíduo. Então, quando a gente determina para o indivíduo a retirada de alguns alimentos e os estímulos de outro, na verdade, a gente não está perguntando para ele o que ele acha daquilo, muitas vezes, né? Quando você desenvolve recomendações para a coletividade, muitas vezes a gente leva em consideração apenas o aspecto sanitário e a gente não reconhece os aspectos étnico-culturais daquela determinada população. Então, quando você diz no Rio Grande do Sul, olha, cuidado com a gordura saturada, ela gera problemas cardiovasculares, pode gerar infarto, câncer e AVC. É uma verdade sanitária. Mas a adesão a essa verdade
fica extremamente limitada, porque a cultura alimentar daquela região é baseada em proteína e em gordura saturada. Então, saber, né, de forma científica, lidar com essas duas questões e tentar achar o caminho do meio, talvez seja o grande desafio do nutricionista em saúde coletiva, né? É você trazer o contexto sanitário, científico, inquestionável desse processo e se lembrar também e trazer também a questão cultural, econômica, étnica, enfim, religiosa da alimentação e casar esses dois eixos que são diferentes, mas devem ser complementares. Então, esse é o grande desafio da nutrição em saúde coletiva, né? Como é que a gente pode pegar essa certeza sanitária e traduzir isso num contexto social, né, antropológico, étnico-cultural, né? Então, esse é o nosso grande desafio. Nós vivemos hoje numa sociedade extremamente medicamentosa, né? Onde o medicamento ganhou um protagonismo muito grande, onde a dieta ganhou, né, um protagonismo muito grande, onde os nutrientes são extremamente protagonistas. Mas até que ponto isso é sustentável, já que o indivíduo ele é muito mais do que a sua expressão sanitária, né? Então, cortar o feijão de uma cultura onde a base alimentar tem esse ingrediente, por questões científicas e sanitárias, tem todo um contexto, vamos dizer assim, um porquê. Mas dentro de um contexto mais social, mais, vamos dizer assim, mais amplo e holístico, você vai perceber que a adesão a isso e a própria efetividade disso vai ser muito pequena, porque culturalmente aquele indivíduo já está acostumado, já criou esse hábito cultural do consumo daquele alimento. Várias histórias de vida desse indivíduo talvez já estejam de alguma forma alinhadas e perpassam por aquele tipo de ingrediente. Então, você chegar para uma criança e falar: olha, você não vai poder comer chocolate, você não vai poder chupar uma balinha, você não vai poder tomar refrigerante, é talvez pouco efetivo, não pela questão higiênico-sanitária ou sanitária, médica, nutricional, mas por uma questão muito mais cultural e muito mais social. Esse indivíduo, para ser aceito no seu grupo, ele tem que, de alguma forma, consumir esse tipo de alimento. E aí, entre o científico sanitário e o ético cultural, existe o profissional da área de nutrição, o profissional de saúde coletiva. Como é que a gente consegue equilibrar esse processo? Como é que a gente consegue contextualizar isso e complementar esses dois eixos? Esse é o desafio do profissional de nutrição e saúde coletiva, que não é uma receita de bolo, que por mais que a gente chame a nutrição e saúde coletiva de algo mais comunitário e, portanto, coletivo, muitas vezes a resposta é individualizada, né? Como é que a gente vai conseguir equalizar a questão médica com a questão social? É muito mais uma resposta individual do que uma resposta coletiva, né? Então, acho que isso vai ter que ser trabalhado de forma individualizada e não existe um protocolo, né? Na verdade, o que vai existir é um bom senso e a capacidade de flexibilização desse indivíduo para se fazer essa conjunção. Eu acho que talvez a coisa esteja mais por aí. Porque se a gente for ver realmente, essa preocupação mais sanitária, mais médica, é uma coisa relativamente recente. As pessoas estavam muito mais preocupadas com o hedonismo. O que é o hedonismo? Com a valorização do prazer na alimentação do que da saúde. Então as pessoas estavam muito mais preocupadas em ter prazer em se alimentar
do que ter saúde ao se alimentar. Mas hoje existe já uma realidade um tanto quanto diferente. As pessoas estão muito preocupadas com aquilo que comem. Mas também só essa preocupação não gera adesão. Então, como é que a gente consegue fazer essa junção? É possível? É claro que é possível. Mas como é que a gente consegue, então, fazer essa junção? Aí eu acho que é a perspectiva da nutrição e saúde coletiva. Tentar entender esse indivíduo não como um paciente, mas como um cidadão. Onde ele está inserido, em que contexto, em qual realidade, quais são as suas necessidades e expectativas. E aí, em cima disso, a gente construir um tratamento mais adequado para uma comunidade ou para um indivíduo de forma geral, né? Porque a gente tem que lembrar que nutrição e saúde coletiva também trabalha com o indivíduo, né? Com um indivíduo. Então, a gente percebe que muitas vezes o que gera a não adesão do processo é a não percepção desse indivíduo como um todo, como um cidadão, como um ser humano, com suas características, né, sociais e características genéticas sanitárias, né? Então, fazer essa junção é talvez aí a grande característica desse indivíduo. Nós temos grupos, né, que são chamados de grupos hedônicos ou de grupos de hedonismo, que valorizam realmente o sabor do alimento, o prazer na alimentação. Então, a gente sabe que existem extremos, mas, na verdade, o alimento para o ser humano é muito mais do que um amontoado de carboidratos, proteínas e lipídios, né? A alimentação para o ser humano também é uma, vamos dizer assim, confirmação da cultura daquele indivíduo. É você relembrar a cultura diariamente na sua cozinha, no seu prato, né? É você manter viva uma cultura. Então, o profissional que tem que se preocupar com isso e que tem que, de alguma forma, trabalhar isso no seu dia a dia é o nutricionista em saúde coletiva. E não há um cargo, pode até haver um cargo, mas todos nós somos nutricionistas voltados à saúde coletiva, né? Mesmo aquele indivíduo que trabalha numa cozinha é um nutricionista em saúde coletiva, trabalha em saúde coletiva. Aquele indivíduo que trabalha no consultório, ele também trabalha em saúde coletiva, porque aquele paciente é um indivíduo inserido dentro de um contexto, dentro de uma comunidade, uma sociedade. Então, todos nós temos que acessar essa nutrição em saúde coletiva. Todos nós temos que nos preocupar com, não só com o indivíduo em si, mas com todo o contexto relacionado a esse indivíduo. Onde ele mora, como ele mora, de onde ele veio, né? Isso é muito importante. Então, a longevidade é importante, mas longevidade sem qualidade de vida, sem uma contextualização de vida, também não tem sentido. Então, essa é a grande discussão, né? Hoje, dentro do contexto da saúde coletiva. Até que ponto essa medicalização, né, da nutrição sobrepõe a contextualização social da nutrição, né? Até que ponto o caráter medicamentoso, né, sanitário, é mais importante do que o caráter étnico-cultural. Esse é o grande desafio, né? Então, quando você vê, por exemplo, áreas como a gastronomia, a valorização do prazer, né, do belo, do gosto, né, que a gente chama de estética do gosto, é muito grande. Ela se sobrepõe às questões sanitárias, médicas. Quando você vai na nutrição, você tem uma sobreposição da questão médica em relação à questão hedônica, étnica, social. Trabalhar esses dois eixos, né, esses dois contextos complementares e fazê-los caminharem juntos, né, de forma harmônica, é o desafio do profissional nutricionista, seja ele em qualquer área de atuação. Porque, como a gente já falou, nutricionista em saúde coletiva somos todos nós. Todos nós estamos inseridos numa comunidade, numa sociedade, numa população, né? E, portanto, devemos ver o indivíduo sob todos os seus aspectos. Tá certo? Então, valeu, moçada. Obrigado aí pela atenção de vocês.
tá? Nós temos, como todo mundo já sabe, uns fóruns, né, que estão aí disponíveis para vocês. Tenho para mim que nosso fórum ainda está aberto, tá? Mas deem uma olhadinha. Se não, fiquem tranquilos quem não participou. Quer dizer, é importante participar, tá? Porque a nota de vocês está relacionada com a participação no fórum. Mas será aberto no final da nossa disciplina, novamente os fóruns que foram, né, fechados, para que vocês possam fazer inserções tardias. Mas aí existe uma perda, né, da nota, tá bom? Então, aproveitem enquanto o fórum está aberto para poder fazer as suas inserções, tá ok? Na próxima semana a gente já vai ter uma atividade. Sim, vou colocar os slides da aula 3 e 4, se eu não me engano, ou dessa aula e da aula passada, tá certo? Para que vocês possam ter acesso a essas informações. E também vou disponibilizar as aulas gravadas, tanto essa que a gente está gravando agora, quanto as demais, tá bom? Professor, Então, oi, querido, diga. licença. O Toda... fórum não aparece aberto para mim, ele não aparece para mim. Ele não está aparecendo para você? Peraí, eu vou fechar aqui, fazer o fechamento da gravação, e aí eu já vejo isso direitinho para você, tá bom?